Olá, muito boa noite, seja bem-vindo. Você está na Rede Família de Televisão, programa Rede Família Esportes para todo o Brasil. Você que está nos assistindo em todos os cantos do nosso Brasilzão terá a oportunidade de estar bem informado com relação ao esporte no Brasil e no mundo, principalmente os jogos que vão acontecer dessa semifinal da Copa das Confederações. E também para você que está sequioso em saber... Sequioso é bonito, não? Você gostou essa sequioso, agora? Sequioso, quase caí da cadeira. Então, quase você caiu agora. Em saber as informações do seu clube do coração, também no segundo bloco, nós estaremos falando um pouquinho sobre as novelas envolvendo o futebol. Tem muita novela envolvendo o futebol. Adriano, hein? Eu avisei que o Internacional não seria tão burro assim a ponto de levar Adriano, né? Mas, Adriano, vamos ter imperador. Imperador. O cara tá mais doente, tá mais bichado do que goiaba lá na beira da estrada. Na beira de estrada, né? Deus olive, quem não tem condições mais, vai fazer o quê? Futebol, não tem mais condições. Vai lá pro morro, né? Trabalhar lá no morro, porque não tem outra solução não pro Adriano, infelizmente. Futebol não dá mais. Nandão, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Guilherme. Um abraço a você, ao telespectador da Rede Família. E vamos falar de futebol, jogos importantes, principalmente amanhã e também quinta-feira, decidindo aí a Copa das Confederações. Verdade, muito ainda. Iremos falar a respeito da seleção brasileira, que tem um compromisso difícil, confronto sul-americano contra o Uruguai. E depois, na quinta-feira, o confronto europeu, né, envolvendo Itália e Espanha. A seleção brasileira treina em Belo Horizonte sobre forte esquema de segurança. Veja como anda o dia a dia da nossa seleção. O hotel onde a seleção está concentrada fica ao lado de um importante corredor de trânsito a cerca de 20 minutos do centro de Belo Horizonte. Os policiais se espalham pelas calçadas para que nada, nem ninguém, atrapalhe o sossego dos jogadores, no maior esquema de segurança já montado. Quando a seleção esteve aqui para enfrentar o Chile, no dia 24 de abril, 500 homens do Batalhão Copa foram convocados. Amanhã serão 1.800, para evitar transtornos no caminho até o Mineirão. A seleção chegou no momento crucial da Copa das Confederações. Vai viver amanhã a pressão de decidir se continua ou não na luta pelo título. Terá que provar que tem maturidade e futebol suficientes para vencer o Uruguai. Eles sabem que eles vão enfrentar uma seleção brasileira que se encontrou, uma seleção brasileira que está apresentando um futebol maravilhoso. Seleção brasileira que individualmente hoje os jogadores estão fazendo a diferença. O mineiro Bernard, que machucou o tornozelo direito no treino, garante que seus conterrâneos estarão o tempo todo com a seleção. Ao contrário do amistoso contra o Chile, quando vaias foram ouvidas no Mineirão. São momentos diferentes, era um amistoso, estava um grupo em formação ainda e agora a gente vem de 3 vitórias. Importante, diante do nosso futebol que a gente vem apresentando, eu tenho certeza, como eu disse, a torcida vai ter um pouquinho mais de paciência, vai nos empurrar e vai nos ajudar diante desse jogo. Com o apoio da torcida e a segurança da polícia, resta à seleção jogar um bom futebol para vencer o Uruguai. Nando, diferentemente dos outros jogos, confronto contra um sul-americano que já está acostumado a jogar contra a nossa seleção, eu vejo um confronto muito mais difícil, muito mais complicado do que jogar contra um time europeu que já tem suas características diferentes, deixa jogar com muito mais facilidade. Esse confronto contra, isso é uma opinião minha, tá? Um confronto contra uma seleção aqui muito próxima da gente, que já está acostumado com o nosso futebol, já sabe quem são os melhores jogadores, já se acostumou a jogar praticamente da mesma forma com que a seleção joga. Se enganam quem acha que jogar contra o Uruguai será muito mais fácil do que foi contra os italianos. Eu tenho a opinião que o Brasil passa amanhã. Tem várias questões com relação a isso, principalmente a rivalidade, né? Embora o maior rival do Uruguai seja a Argentina, ninguém gosta da Argentina. A maior rival, muita proximidade, é a Argentina. Lógico que o Brasil, todo mundo quer vencer o Brasil. E passa a ser o rival de todo mundo, porque todo mundo quer vencê-lo. Então, eu até concordo, é muito próximo, tem jogador Forlan, por exemplo, que joga aqui, eles têm uma proximidade muito grande com o Brasil. Mas eu acho que
O Brasil passa amanhã, a seleção, embora o Lugano, o Lugano na zaga, principalmente o torcedor de São Paulo, que acha o Lugano, e quando passou pelo São Paulo, realmente ele era um baita de um zagueiro. Hoje a idade vai chegando, né, gente? Então o Neymar pode deitar e rolar amanhã em cima do Lugano. Mas é uma boa seleção, eu acho que o Brasil passa, né, amanhã contra a equipe uruguaia, mas que a rivalidade é realmente muito mais complicado do que pegar um europeu, e isso com certeza eu concordo com você que é. E essa questão de jogar no Mineirão, onde a seleção brasileira foi vaiada, os jogadores não estão muito preocupados com isso, eu acho. Viu? Eu concordo com o Bernardo ali, mudou, né? Mudou o clima. O enfoque, né? Então, amanhã vamos jogar lenço aqui. Vamos jogar os lenços aqui. Amanhã é uma semifinal de um campeonato oficial, porque a seleção do nosso país, ou de qualquer pessoa, eles jogam 3 competições oficiais. A Copa das Confederações, a Copa do Mundo, quem consegue classificação, e a Copa do seu continente. São essas as 3 competições oficiais que existem. Né? E eu acho que amanhã é outro clima. O Brasil, com essas manifestações, me parece que o pessoal está um pouco mais unido, alguma coisa assim, abraçaram a seleção brasileira. Tem aquela questão do hino também que arrepia todo mundo no começo, até porque a FIFA, como manda em tudo, a FIFA é um estado paralelo, né? Ela obriga só a tocar 90 segundos. Elas desrespeitam tudo, até porque não pode. Para quem não sabe, é proibido, né? Você cortar o hino no meio. Quando é cantado, então, não pode interromper de jeito nenhum. Quando é tocado, tem que tocar metade. Não, mas a FIFA, ela manda tocar 90 minutos. E aquela manifestação do povo, aquilo lá pegou, o pessoal abraçou a seleção. É um momento completamente diferente do que foi ali contra o Chile. Eu também concordo contigo. Acho que essa rivalidade, ela pesa muito mais em campo. E também, né, a gente for analisar seleção por seleção, aquela defesa do Uruguai também, é uma mãe, hein? É a idade, né, do Lugano, eles não têm reposição. O gol que ele tomou no último jogo, que nós até olhávamos aqui, ele recuando para trás, fazendo aquele movimento para trás. Depois o São Paulo vai atrás daqui ao jogador para encerrar a carreira lá no São Paulo. São Paulo o Uruguai também uma coisa. É um país muito pequeno. Uruguaios em todo o mundo não passam de 5 milhões. A reposição no futebol uruguaio é muito pouco. Difícil, muito né? difícil. É pouquíssimo. É um país pequenininho. Né? Que chegou a pertencer ao Brasil, né? O senhor como professor, sim, senhor. Não de história, mas chegou a pertencer ao Brasil, Uruguai. Mas é muito difícil a reposição. Mas não deixa de ser realmente uma das forças. Brasil, Argentina e Uruguai são as forças da América. Paraguai, você está esquecendo o Paraguai, apesar que o Paraguai caiu muito, mas é uma seleção ainda que... De vez em quando... Complica. Mas esses 3 aí são as forças da América. É verdade. Gilardino terá a difícil missão de substituir o maior nome da Itália nessa Copa das Confederações. Balotelli, o homem-gol da Azzurra. Gilardino terá que dar a volta por cima com a má fase que vem enfrentando. Acompanhe. O técnico da Azzurra, Cesare Prandelli, ganhou um enorme problema para a semifinal da Copa das Confederações. Vencer a Espanha já seria difícil. Vencer sem Mário Balotelli lesionado parece quase impossível. O provável substituto de Balotelli, o atacante Gilardino, de 31 anos, nunca se firmou na seleção italiana e ainda vive em crise com as redes. Porém, é a chance de Alberto Gilardino, enfim, se consagrar. Nandão, um dos maiores atacantes do futebol italiano, tem a oportunidade, está hoje devido à sua idade, devido também à não produtividade. É lógico que a idade vem chegando e as coisas vão mudando, mas terá uma grande oportunidade de mostrar que é um jogador ainda eficiente para a seleção italiana. O Gilardino. Vai ter oportunidade. Que fase da Itália, hein? Perdeu o Pirlo, perde o Balotelli. O Balotelli já voltou até para a Itália, né? E no seu maior rival da Itália na Europa é a Espanha. Não é a maior rivalidade da Europa. A maior rivalidade da Europa é Alemanha e Polônia, para quem não sabe, que lá o negócio é terrível de rivalidade. Agora, a maior rival da Espanha e a maior rival da Itália são, né, os dois, é o maior confronto deles ali. E acabaram perdendo 2 jogadores, mas tem a grande oportunidade. Quem sabe não será surpresa para o jogo de quinta-feira, né? Será? Que, aliás, é um jogo que eu não gostaria de perder. Viu? Não, mas acho que você não vai perder esse jogo. 4 horas da tarde. Mas fazer o quê, né? Trabalhar, para agradar os troianos, né? Nem é gregos, é os troianos. Trabalhar, Você tem uma opinião formada sobre esse jogo? Vai cravar em alguém? Ou acha que a zebra pode pintar?
Eu acho que dá Espanha, mas com muita dificuldade dessa vez. Não, eu acho que 3-1 para a Espanha, fora o baile, fora o show. O senhor está completamente equivocado. Então veremos na sexta-feira. Então. Eu falei que a Espanha passa com dificuldades. E lá o buraco é mais embaixo, né? Como que o buraco é mais embaixo? Aquele joguinho xarope dos espanhóis. Né? Ah, tá. Tem a questão da defesa italiana. A Espanha que joga xarope. Imagina as outras seleções que jogam. É muito jogam. chato ver a Espanha jogar. Tá certo. Porém, com objetividade. Bom é ver o Tahiti jogando. Tomando 15 de todo mundo. Tahiti. Vamos fazer filme agora. Isso. Se a Espanha é duro de ver jogar, você imagina o Tahiti. Né? Os caras não conseguem, o goleiro vai sair na bola, a bola passa por baixo dele. Tá certo. Fale assim da Tahiti. Mas é verdade. Aí os caras aplaudem o time que é ruim. O time que tecnicamente é ruim. Guina, é brincadeira, o povo já mostrou que não sabe nada de futebol mesmo. Guina, pense positivo. O Tahiti foi campeão da Oceania. Tem coisa muito pior que o Tahiti. Eles foram campeões da Oceania. Você imagine quem perdeu pro Tahiti. O senhor sabe quem perdeu pro Tahiti na final. Ou o senhor vai falar que o senhor não sabe? Não. Não foi Nova Zelândia? Não. O senhor quer que eu acompanhe o campeonato da Oceania também? O senhor tá de sacanagem comigo, né? Mas o senhor deveria. Não, mas eu não acompanhei o campeonato da Oceania. Mas deveria. Deveria, mas não acompanhei. Ah, bom, ainda bem. Já foi a época em que os principais jogadores espanhóis jogavam em clubes nacionais. Com a crise financeira na Espanha, o futebol inglês tem sido o maior destino dos atletas da Fúria. Vamos ver essa reportagem. No cenário social, é cada vez maior o número de espanhóis que buscam melhores condições de trabalho fora do país, pois o futebol tem sido reflexo do povo. Fora os autossustentáveis Real Madrid e Barcelona, o elenco da Espanha nesta Copa das Confederações é basicamente formado por atletas que atuam fora do país. Quase todos eles jogam na Inglaterra, onde está a Premier League, o campeonato nacional mais lucrativo do planeta. Nandão, o dinheiro inglês vem fazendo com que os principais jogadores, mesmo sendo da Espanha, né, atual campeã mundial, se rendam aos dólares ingleses. A Europa passa por uma dificuldade muito grande, mas 2 países eles conseguem, não estão nessa questão, ou menos, né, nessa crise que assola a Europa. Uma é a Alemanha e a Inglaterra, no qual a Libra é muito forte. Libra esterlina. O dinheiro deles é muito forte. Então, acaba... A Espanha está numa crise violenta, né? Está numa crise violenta de trabalho, de dinheiro, está terrível. E acaba o dinheiro, né? E não está tão longe assim, acaba levando esses jogadores para a Inglaterra e que torna o campeonato inglês, que era uma chatice também antigamente. Agora está muito bom, muito bom. Antigamente você via primeiro o italiano, depois começou a vir o espanhol e o inglês era, né, muito chato, os jogos ingleses. Agora não. Agora com essa vinda de jogadores... Campeonato alemão em primeiro, que eu adoro o campeonato alemão. Depois eu assisto o campeonato inglês. Por último, eu vou pensar em assistir o italiano. Tá chato o campeonato italiano. Lembra antigamente? Então, antigamente às 11 horas da manhã de domingo não tinha pra ninguém, né? Não tinha pra ninguém. Hoje é diferente. Hoje você assiste o italiano porque você não tem opção. Realmente. Isso aí você tem razão. Então os jogadores acabam indo e fortalecendo o campeonato inglês, que realmente está muito forte. É verdade. Nós, da Rede Família Esporte, né, não podemos tirar o corpo fora quando a política entra no esporte, como é no caso da organização dos grandes eventos esportivos no Brasil. Preste muita atenção nessa matéria especial e esclarecedora. Vamos ver. Não parece, mas se passaram quase 6 anos desde o tão esperado anúncio. Realizar uma Copa do Mundo para argentino nenhum colocar defeito. Desde aquela época, só se ouvia uma promessa. No que depender da minha posição, da minha opinião, não sai um centavo do orçamento público federal para construir ou reformar estádios. Bom, a Copa das Confederações começou e aquela vitória da CBF não é a mesma comemorada pelos brasileiros. Estádios foram construídos e reformados. 6 estão prontos. Os outros 6 precisam ser entregues até janeiro do ano que vem, mas a custos altíssimos. Somados, eles vão custar quase 7 bilhões e meio de reais. Todos têm financiamento público do BNDES e contam com incentivos fiscais municipais e estaduais. Ou seja, o poder público banca parte do estádio, que depois será administrado por clubes ou empresas.
O modelo adotado pelo governo federal provocou reações. Protestos se espalharam pelas cidades sedes da Copa das Confederações. Primeiro, em Brasília. Depois, no Rio de Janeiro. Fortaleza, Salvador. Para tentar conter a série de protestos que tomaram conta do país e que misturaram tarifa de transporte público e gastos excessivos com o estádio, a presidente Dilma foi à televisão e falou sobre os investimentos na Copa. Em relação à Copa, quero esclarecer que o dinheiro do governo federal gasto com as arenas é fruto de financiamento que será devidamente pago pelas empresas e os governos que estão explorando estes estádios. Jamais permitiria que esses recursos saíssem do orçamento público federal, prejudicando setores prioritários como a saúde e a educação. Mas não é bem isso. O governo federal vai deixar de arrecadar uma verdadeira fortuna. Só a FIFA vai deixar de pagar 559 milhões de reais em impostos. As construtoras das arenas ganharam um incentivo fiscal de 329 milhões. E para as outras obras ligadas ao projeto da Copa, são 189 milhões de reais de impostos que não serão pagos. O que está se vendo com essa expoliação dos direitos do povo ao lazer e à cultura é a reação que está tendo a população. Então, que tomemos as ruas e que façamos ouvir a voz do povo, porque os políticos não estão dando ouvido e não estão representando a população como nós esperávamos. Hoje, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, defendeu o uso do BNDES para financiar a construção dos estádios. Que é dinheiro público e do governo federal, mas esse dinheiro também é concedido às empresas do setor elétrico, às empresas de telefonia, a empresas multinacionais, ou seja, o governo cria programas de financiamento via o BNDES. Um dos motivos de tanta confusão é o Maracanã, remodelado, ainda majestoso, tão grande quanto os números que envolvem a polêmica reforma do Templo do Futebol Brasileiro. Uma goleada de despesa extra para os cofres públicos. Não tem dinheiro para o nosso hospital, mas tem dinheiro para fazer uma mega obra. Que país é esse? É só festa. Gastaram muito dinheiro para montar um estádio desse, estouraram o orçamento, acho que não compensa não. Na cerimônia de posse do comitê organizador local, que aconteceu 2 anos atrás, Ronaldo defendeu os gastos em estádios. Está sendo gasto também muito dinheiro em saúde, em segurança, mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. Nesses dias de protesto, o vídeo causou polêmica e revolta na população. Veja a reação deste aposentado que esperava atendimento hoje de manhã no hospital público da Grande São Paulo. Olha, Ronaldo, todo o dinheiro que você ganhou foi pelos torcedores que te levaram lá no campo. Fizeram de você um fenômeno, o que você não é. Você é um egoísta. Construído para a Copa de 50, o Maracanã foi palco de grandes decisões. Um campo por onde desfilaram os maiores craques do futebol brasileiro. Objeto de desejo de empreiteiras e governos, que sempre se escalaram para reformar o estádio, de olho na renda. Parlamentares do Rio de Janeiro fizeram um levantamento das despesas dos cofres públicos em cima da reforma para a Copa do Mundo e das confederações. A previsão inicial era gastar 705 milhões de reais, mas acabaram sendo investidos mais de 1 bilhão de reais na reforma do Maracanã. O dinheiro que se gastou até hoje com reformas do Maracanã daria exatamente para você preservar o Maracanã,
a existência dele como ele sempre foi e construir um outro estádio, por exemplo, na Barra. Por causa das obras para a Copa das Confederações, o estádio de atletismo, que ficava ao lado do Maracanã, virou estacionamento. Eu não concordo em demolir sem antes ter algo novo para que as futuras gerações do esporte possam estar praticando o esporte. Grandes nomes e peso do esporte passaram por esse complexo. Dar uma nova cara ao Célio de Barros seria perfeito. Há 3 anos de sediar as Olimpíadas, por conta das obras do Maracanã, a cidade está perdendo outro importante centro de treinamento, este complexo aquático. O principal centro de treinamento do Brasil vai ser destruído na cidade sede dos Jogos Olímpicos. Não dá muito para entender. Atleta vencedora de 3 medalhas em Jogos Pan-Americanos nos saltos ornamentais, ainda sonha em disputar as Olimpíadas na cidade onde nasceu. Quem sempre lutou por condições de trabalho pode ter que encerrar a carreira mergulhando no improviso. Pretendo do meu bolso comprar colchonetes para mim, para o meu benefício. Se algum atleta quiser vir treinar, lógico que eu vou falar com o meu treinador, com a minha treinadora, com as pessoas que treinam comigo, e todos que estão aqui no Rio, que se quiserem usar, são bem-vindos. Mas é uma estrutura muito precária, é melhor que nada. A Defensoria Pública da União se interessou pelo caso e investigou o assunto. Um relatório de mais de 20 páginas foi produzido. Os defensores constataram que houve improbidade administrativa por parte do IPHAN. Já em 97, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional recomendava o tombamento do Maracanã, destacando que o complexo não deveria ser desmembrado ou descaracterizado. Entre as providências da Defensoria está uma ação civil pública para preservar as instalações no entorno do Maracanã. O estádio de atletismo Célio de Barros e o Parque Aquático Júlio Delamare estão dentro da poligonal do entorno de tombamento do Maracanã. Ou seja, são considerados parte do complexo desportivo do Maracanã, integrando o projeto arquitetônico originário de 1947 e que, por conta disso, não poderiam ser demolidos em hipótese alguma. Por causa de toda essa situação, alguns atletas tiveram que buscar outros lugares para poder treinar. É o caso do César Castro, dos saltos ornamentais, que foi treinar nos Estados Unidos. Por isso a gente vai conversar com ele aqui pela internet. César, como é que é para você, um atleta que já disputou 3 Olimpíadas e vai disputar mais uma agora aqui no Brasil, ter que ir treinar aí nos Estados Unidos? Realmente não foi uma situação fácil, não foi algo que eu planejei. E foi uma coisa emergencial. Eu estou aqui hoje devido à situação. O local de treinamento, Júlio Delamare, era uma referência no Rio de Janeiro e fechou. Isso abala muito, isso aí causa uma revolta. E o maior beneficiário por tudo que foi investido na reforma do Maracanã não será o torcedor. Em uma licitação sob suspeita, o estado do Rio de Janeiro deu à empresa do bilionário Eike Batista o direito de explorar o Maracanã pelos próximos 35 anos. Nandão, e toda essa polêmica? Assunto complicado, né, Guilherme? Tem muitas coisas que dá para concordar, dá para discordar, dá para ter tem opinião pessoal. Se mostrou a questão do Ronaldo, ele falou isso num outro contexto, na minha visão. Utilizaram o que ele falou e não entenderam o que ele falou naquele momento. Entenderam, é que estão querendo polemizar. Usaram isso. As pessoas, eu acho, com um pouquinho mais de inteligência, acho que entenderam o que ele quis dizer na época. É que utilizaram agora em todas essas manifestações. É lógico que Copa do Mundo não se faz com hospital, mas tem que ter os hospitais, né? E também é muito válida essa manifestação do povo, sem dúvida nenhuma. Poderia ter começado um pouquinho antes, porque agora o dinheiro já foi, meu. E tem casos aí, Guina, que são empréstimos. A questão do estádio do Corinthians, por exemplo, que eu acho que não sei se acho que é o único aí que será... Bom, é o único, que é de particular. Particular é o único. Os outros irão depois
por exemplo, em Recife, o Náutico ficará com o estádio. O Corinthians, ele deu o Parque São Jorge como garantia do empréstimo. 1,5 bilhão de reais. E ele terá que pagar isso, né? Muita gente fala, está construindo com dinheiro público, não é bem assim. Não é. A questão do Maracanã, eu acho que foi um dinheiro exorbitante. Eu não concordo, embora a gente possa até não concordar nessa parte. Acho que deveria ter feito antes outros espaços para os atletas antes de derrubar, se tivesse que derrubar, né? Tem a questão de tombamento aí do Júlio Delamare, também do Célio de Barros. É muito complicado essa situação. A presidente Dilma disse que não se usou dinheiro público, depois o ministro vem dizendo que realmente usou. O BNDES, a gente sabe que empresas, conheço muitos. Qualquer uma. Até Muitos a minha clientes empresa, meus. se eu quiser hoje entrar no BNDES e pedir um empréstimo, eu consigo. Conheço clientes meus que construíram empresas em Piracicaba com dinheiro do BNDES. Claro. E tem que pagar, né? Depois tem que pagar. É um assunto complexo, realmente a população ficou revoltada e foi no embalo com outras reivindicações aí. Mas 1 bilhão para o Maracanã achei exorbitante, né? Até porque já tinha acontecido uma reforma lá, o Maracanã, em 2007. Não foi levantado nada, né? Não foi levantado nada. É muito dinheiro. É uma situação, é uma região complicada aí para quem conhece, né, o Maracanã. Mas, olha, realmente o Brasil ficou numa situação. Agora esqueça esses boatos que não terá Copa do Mundo, que vai mudar daqui. Isso é tudo mentira, já foi desmentido, isso é boato de internet. Aliás, tem muita gente que acredita em muita coisa na internet que não é verdade, tem que procurar se esclarecer. Está aí, já foram gastos o dinheiro, terão a Copa do Mundo. Isso é um aprendizado. Agora, tudo que foi gasto, Guina, daria para construir quase que o dobro dos estádios. É verdade. Outra coisa que não dá para concordar, eu não concordo pelo menos, é você gastar o dinheiro que gasta e depois ceder por exemplo, o Ike Batista, que vai gerir o Maracanã. Então, isso é um problema sério. Isso é complicado. Isso eu concordo contigo, tem que ser investigado, porque é um absurdo isso. Gasta-se o dinheiro que gastou para depois entregar na mão de um bilionário para ele poder administrar e ganhar dinheiro em cima. De certa forma, esse dinheiro é do povo. É um empréstimo, vai ter que pagar aquela coisa toda, mas é o dinheiro que sai do povo. E agora você empresta. A Arena Pernambuco, por exemplo, vai para o Náutico. Isso que revolta às vezes, né? Mas tá aí, o povo tá nas ruas, né, Guilherme? É verdade. Vamos à primeira parada do Rede Família Esportes. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais informação para você.